Olá, tudo bem? Aqui é a professora Ana Paula e este é o 13º vídeo da série de vídeos relacionados à parte teórica de algoritmos e programação 1. Este, em especial, é o terceiro vídeo da série de vídeos relacionados aos laços de repetição. Vamos lá? Então, nas outras aulas, nós já vimos os laços do tipo enquanto e repita até. Basicamente, a diferença entre eles é que um faz o teste no começo, ou seja, só vai entrar no laço se a instrução for atendida, né, se for verdadeira aquela condição. E o repita até, ele vai repetir necessariamente uma vez, pelo menos. Então, ele pode entrar no laço, ele pode não voltar a repetir, mas ele entra e executa os blocos que estão dentro daquele laço pelo menos uma vez. E na aula de hoje, nós vamos dar uma olhada em especial para o laço para. Estão prontos? Então, assim como os anteriores, nós vamos ver o conceito do para, fluxograma, pseudocódigo e teste de mesa. Vocês vão encontrar na definição também que o laço para, ele é também um laço do tipo repetição com variável de controle. O que acontece? Até então, nas estruturas de repetição que nós tínhamos visto até agora, ocorriam casos em que se torna difícil determinar o número de vezes em que um bloco vai ser executado. Então, às vezes a gente lá, enquanto um valor não tivesse sido digitado, alguma coisa assim. A estrutura para ela é um pouco diferente, porque ela exige, ela pede, né, que a pessoa que esteja escrevendo o código especifique a quantidade de vezes que aquele comando vai ser repetido. Ou seja, ele vai prever uma condição e possui um limite fixo, né, de quantidade de vezes que esse determinado conjunto de instruções vão ser realizadas. E, basicamente, tal qual nós tínhamos nos casos anteriores, nós vamos ter uma situação inicial, um teste de controle, até uma determinada quantidade, que é o nosso limite superior, né? E vai ter uma condição, ou seja, uma forma, uma estratégia que nós vamos utilizar para que ele consiga sair daquele laço, certo? Geralmente se dando pelo incremento aí da variável. Então, como é que é vamos dizer assim, o esqueleto, né, da nossa estrutura para? Nós vamos ter aqui para uma determinada preparação, ou seja, a gente vai dar um valor inicial para a nossa variável de controle. Nós vamos indicar a condição de controle, ou seja, até que ponto isso vai continuar se repetindo. E como que nós vamos fazer um incremento ou decremento das nossas variáveis para que ele possa chegar a atingir a nossa condição de controle. E aí, uma vez que ainda esteja dentro da condição de controle, todos os trechos aqui, né, os comandos de 1 até N, eles serão executados. Lembrando que ele só vai sair da nossa instrução aqui em cima, certo? Quando nós estivermos aqui trabalhando lá no topo, né, na entrada, vamos dizer assim, desse arcabouço, na linha referente ao para. Vamos ver como se dá a representação dessa nossa estrutura no fluxograma. Vejam que é muito semelhante ao que nós já tínhamos anteriormente, ou seja, nós precisamos ter uma inicialização da minha variável, vamos indicar uma avaliação de condição, então, enquanto aquela condição estiver sendo satisfeita, ele continua ali executando. A partir do momento que não é satisfeita, então ele sai desse fluxo aqui. E, obviamente, para que, uma vez que ele saia da condição inicial e chegue até a condição final, nós precisamos, de certa forma, fazer um incremento ou decremento, dependendo do tipo de abordagem que vocês estão dando aí. Então, só fazendo uma indicação, né, direta, nós temos aqui o valor inicial, a inicialização, o valor
limite, ou seja, até que ponto que ele vai continuar executando ali. E isso ajuda muito a dar a ideia de quantas vezes o laço vai ser repetido. E a ideia também do incremento. Então aqui eu trouxe para vocês um problema, que é de nós fazermos a exibição de números de 1 até 10. Então ele vai escrever isso na tela, mas ele vai escrever isso para nós de uma forma automatizada. O usuário não vai sair digitando 1, 2, 3, não. O próprio código vai gerar esses números e vai printar na tela para nós. Então, só recapitulando, nós temos aqui do lado esquerdo essa estrutura, né, do para. Então, isso daqui, o que eu acho muito interessante no para é que ele já traz isso muito pronto para a gente. E aí a gente não tem que ficar se preocupando, lembrando, eu tenho que colocar a condição inicial, tem que lembrar de incrementar. Não, o para ele já vem com isso de uma certa forma automático, certo? E aqui também chama a atenção, porque olha só, eu tenho aqui a minha variável, isso aqui está no Visual G, tá? Aqui ele vem aqui o valor inicial, o valor final, ou seja, ele enxerga que é de i igual a 1 até que i seja menor ou igual a 10. E como ele vai, observe essa palavra, por default, ou seja, de uma forma mais natural possível, é uma característica comum ele incrementar de 1 em 1, então essa última parte aqui, que é o passo para alcance da condição, ele acaba sendo omitido, certo? Aqui. Mas o ideal seria, assim, se a gente fosse pensar em escrever esse código de uma forma mais completa possível, seríamos colocar essa forma de incremento. Existem algumas linguagens que exigem, existem outras que não. Então, só para a gente entender aqui. O que ele está fazendo? Ele está escrevendo o valor de J, porque como assim J? J foi a variável que eu estou dando aqui, ó, tá vendo? J começando de 1 vai até 10. J 2.13 significa que eu estou escrevendo esse número utilizando 3 casas decimais, certo? Fim para, e aí ele vai executar o algoritmo. Vamos ver como seria o teste de mesa. Bom, pessoal, mas antes de irmos para o teste de mesa propriamente dito, eu havia mencionado para vocês que é possível nós fazermos uma contagem de incremento dos passos ou decremento, certo? Então, só mostrando para vocês aqui como seria esse caso do decremento. Neste caso, estou contando de 10 a 1. Então, a ideia do algoritmo aqui é a mesma, certo? É uma variável J, ela que vai sendo mostrada na tela durante toda a execução do algoritmo. E aí, nós temos aqui ele começando de 10 e vem até 1, certo? E aqui que está a grande sacada, porque ele vem fazendo um passo menos 1. Então, faz a iteração 10, menos 1, 9. Escreve o 9, depois 9 menos 1, 8, e assim sucessivamente. Lembrando que eles também, tal como o anterior, está escrevendo utilizando 3 casas decimais, certo? Outra coisa também bastante interessante é quando nós estivermos trabalhando com esses passos, além da gente poder somar, subtrair, incrementar ou decrementar, nós também podemos fazer com que esses passos sejam de 2 em 2, 3 em 3. Então, vamos supor que eu quisesse escrever apenas os números ímpares. Então, eu começaria aqui de 1 até 10, nesse intervalo, certo? Eu vou fazendo o salto de 2 em 2, então eu escrevo 1, aí 1 mais 2, 3, depois 3 mais 2, 5. E assim até chegarmos a escrever o 9. Porque depois, quando chegarmos no número 9, 9 mais 2, 11, 11 é menor do que 10, então ele já passa para fora e vem aqui para o fim algoritmo, certo? Muito bem, chegamos então no famoso teste de mesa. E aí, pessoal, o que eu chamo a atenção? É o mesmo problema que nós já vimos ali, seja para o repita, até ou o enquanto, certo? É o problema de verificar, dada a nota do aluno, verificar se ele está aprovado ou reprovado. E aqui está a definição do nosso problema. Então, nós temos aqui o algoritmo, né? Declarei as minhas variáveis, i inteiro, nota real.
Tem algumas linguagens que esses contadores aqui, eles têm que ser apenas inteiro, tá? Porque é o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro e assim sucessivamente. E aí, o que ele está pedindo? Para cada iteração, ele vai ler a nota do aluno, vai identificar se a nota for maior ou igual a 5, o aluno está aprovado, se for menor, reprovado. E assim, ele vai fazer o teste, no caso aqui, de 3 alunos. Como eu sei que são 3? Porque é até 3, certo? Então, lembrando que esse até vai me dar essa quantidade aí de vezes que vai executar. Se eu quisesse colocar para 5, de 1 até 5. 50, de 1 até 50. 1 milhão, de 1 até 1 milhão, e ele ia fazendo esse teste para nós de uma forma automatizada. O que é a única coisa chata? Nós temos que fazer a entrada desse 1 milhão de valores para a nota, né? Mas a ideia de execução do código é essa mesma aí, certo? Vamos lá para o nosso famoso teste de mesa. Então, o que acontece? Novamente, para quem tem acompanhado os vídeos aí já está acostumado com isso. Até aqui na linha 5 eu não defini ninguém e estou colocando as minhas variáveis i e nota como interrogação, certo? Estou inicializando na linha 5. Na linha 6, o que acontece? O meu i recebe o valor de 1. Por quê? Porque justamente por conta dessa instrução aqui, ó, i de 1, certo? É essa instrução que está fazendo ele virar 1. I de 1, está fazendo ele virar 1. A nota eu ainda não sei, por isso mantém a interrogação. Vai aparecer, digite a nota do primeiro discente, leia a nota. Lembrando que esse valor aqui, 9, eu estou colocando ele, uma entrada do usuário, um valor aleatório qualquer. Então, vai identificar maior ou igual a 5. Sim, é maior ou igual a 5 e vai escrever aprovado. Se não, ele não vai entrar, porque seria negativa, né, se ele fosse menor do que 5. Sim. E aí, o que acontece? Chegamos na linha 14 com o meu i valendo 1 e a minha nota valendo 9, mas a nota aqui para nós é indiferente. Para sair desse laço, assim como os anteriores, a gente sai por cima, certo? Então, aqui a gente tem, neste caso, um incremento do 1, porque aqui, na verdade, do 1, no caso, assim, o do i, né? O incremento do i antes era 1, agora passa a valer 2. E aí, voltamos a fazer a execução novamente. Então, vai aparecer a mensagem, digite a nota do segundo discente, vai ler a nota, aqui também eu estou com o valor que eu chutei, valor igual a 4. 4 é maior ou igual a 5? Não, então vai para o senão, linha 12, vai escrever reprovado, fim. Então, aqui chegando ao final da linha 14, o meu i valendo 2. Sai da linha 14 e vai para a linha 6. Não vamos sair do fim para o fim algoritmo, a gente sempre sai por cima. Então, lá em cima, o meu i, que valia 2, vai ser incrementado, então automaticamente meu i passa a ser 3, que é o que nós temos aqui agora. Aí ele também, além de incrementar, ele faz o teste, né? Então, meu i vale 3 e vai perguntar: 3 é menor ou igual a 3? Essa é a grande sacada que ele faz aqui nessa única linha. Sim, 3 é menor ou igual a 3. Então, ele vai entrar aqui, vai pedir para digitar a nota do terceiro aluno, vai ler a nota, nesse caso aqui, novamente, estou chutando o valor 5. Identificar 5 é maior ou igual a 5, sim. Escreva aprovado. Ele passa pelo senão, mas não entra no bloco, lembrando disso, né? Fim se, fim para. Na nossa concepção, nós, como seres humanos, a gente já sabe que já não vai entrar mais aí, porque já leu as 3 notas. Mas, o que acontece? O nosso algoritmo, ele só sai lá da instrução de onde ele entrou, né? Então, aqui nós temos, incrementamos o i, então o i passa a ser 4, e vem a pergunta:
4 é menor ou igual a 3? Não. Então, por isso, ele não vai entrar nessa linha aqui, né, entre 7 e 14, e vai direto para o fim algoritmo, mantendo aqui as variáveis i igual a 4 e nota igual a 5, mas assim também, só para mostrar para vocês que os valores das variáveis estão se mantendo ali, certo? E ele termina a execução. Então, só para fazer uma comparação entre as três, né? Nós temos aqui o enquanto, que nós fazemos o teste no início, certo? Em todos os casos, tem-se também uma certa preparação antes, porque a gente sempre coloca igual a 1, i igual a alguma coisa, a gente sempre prepara, faz o teste antes e lá no finalzinho incrementamos para que ele possa ficar nesse loop aqui executando até que se encontre uma saída. E aqui, fim enquanto. Neste outro caso aqui, eu repito, da mesma forma a gente tem a preparação. Este, diferente dos dois anteriores, independente se a coisa estiver favorável ou não, ele vai entrar nessas instruções aí, certo? Quando isso é bom de fazer? Quando você está, por exemplo, no menu, que você tem que garantir que entre ali pelo menos uma vez, então tem que pensar em problemas que vão ser neste sentido, certo? E aí o teste vai ser feito apenas no final da condição. E se ele for satisfeito, né? Se aquilo for verdadeiro, se ainda estiver dentro daquela condição de análise, né? Ele volta e vai fazendo ali os blocos de instrução até que isso não seja mais, até que isso não seja mais satisfatório, e aí sim ele vem e sai do nosso algoritmo. E aí hoje nós vimos o para. Esse para que eu acho ele mais massa, e assim, depois, no começo a gente acha ele meio estranho, né? Porque tem muita coisa ali, mas é porque ele é o mais direto, ele é o mais simples na minha concepção, porque ele vem até uma forma assim automatizada, que tudo já está aqui, e aí você já tem que identificar de onde começa, vai até onde é a forma de incremento. Então é coisa que, quando nós estamos aprendendo, a gente é quase um mantra, né? Então, são pares, você já sabe isso tudo. Nos outros você erra e fala, nossa, onde foi que eu errei? Aí você fala, esqueci de incrementar em alguma coisa. E no para, como ele tem essa rigidez, a gente acaba saindo, entre aspas, no lucro. É lógico, pessoal, que cada um tem sua particularidade. Basicamente, o que a gente escreve num laço, escreve no outro, com exceções assim, por exemplo, se a condição for enquanto alguma condição for verdadeira, aí o para dificilmente você vai ter esses testes assim, né? São os flags que a gente já viu ali nas listas anteriores. Mas o para, ele também escreve basicamente tudo que os outros ali estão escrevendo, certo? Bom, e hoje nós vimos o último dos laços de repetição, que é o laço do tipo para. Nós vimos o fluxograma, o pseudocódigo e o teste de mesa. Por hoje é só, fiquem bem e até a próxima!